uma ou duas aulas para a gente terminar essa fase. Então, já vamos colocar aqui os slides para a gente já ir comentando e aprendendo. Eu falei boa noite para o Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sônia. Estou preparando aqui. Então, tá. Quem não assistiu a aula de sexta passada, o vídeo está lá. A gente falou sobre algumas coisas, alguns fatos que vão acontecer na grande tribulação, né? Aí nós falamos sobre as duas testemunhas que vão pregar em Jerusalém, que vão dar testemunho de Cristo e que vão ser mortas, né, na cidade de Jerusalém, e todas as nações vão saber, vão ficar sabendo, vão ver elas. Então, a gente comentou como que o João, interessante saber sobre o livro de Apocalipse, é que o João, ele estava exilado, né, na ilha de Patmos, porque a Bíblia fala que por causa da palavra de Deus, do Evangelho, ele foi exilado lá. E veio a palavra de Deus para ele, e ele foi relatando tudo que ele via. E esses dias eu comecei a meditar sobre isso, o que o João viu, que ele escreveu no livro de Apocalipse, que agora a gente olha, e aí existe, por isso existe vários métodos interpretativos do livro de Apocalipse, que um pensa que é uma coisa, outro pensa que é outra, e na realidade, vamos pensar o que o João vivenciou, o que o João viu naquele exílio. Então, ele estava ali e Deus foi revelando para ele, escrever, anotar, e ele foi vendo coisas que nós estamos hoje, para nós hoje já é incrível, e o João já estava vendo. Por exemplo, nós vamos ver aqui, estudando a, a grande tribulação, que vai ter o período de guerra, então o João vê escorpiões enormes, escorpiões que lança, que sai fogo para frente, para trás. Então, eu penso, né, comigo, que não eram escorpiões literalmente, né, não é uma interpretação literal daquele texto no final dos tempos, na grande tribulação, vai aparecer um escorpião enorme, um bicho enorme, soltando fogo para trás e para frente. Mas o que vocês têm visto hoje na televisão, na internet, que faz esse tipo de coisa, gente? Quem se arrisca? Um helicóptero, um avião, né, de guerra. Armas de guerra, né? Avião, armas, tanques. Então, vocês já imaginaram por que o João ficou tão desfalecido, tão perplexo com as coisas que ele estava vendo? Porque você já imaginou um homem há 2000 anos atrás, ali vendo esse tipo, tendo esse tipo de visão, né? Ele via as armas de guerra do tempo, ainda do futuro, porque nós não sabemos quando acontecerá a grande tribulação. Então, se a gente não sabe quando acontecerá ainda, pode ser que esteja perto, mas pode ser que ainda demore um certo tempo, mas nós já temos, a gente já vê, né, pela internet, pela televisão, a gente já vê como está avançado tecnologia, armamento de guerra, e a gente vê essas coisas dessa forma aí, né? Tem coisas que eu não sei se vocês acompanharam a guerra lá entre o Hamas e Israel, que o Israel desenvolveu um aparelho lá, uma máquina que chama domo de ferro, e acho que é isso mesmo, se eu não estou enganado, mas ele conseguia interceptar os mísseis que o Hamas lançava lá da terra da Palestina, antes que eles caíssem no território de Israel.
Então, você pode ver como as coisas naquela época, o João, o máximo que o João via fisicamente, assim, falando, ele via aquelas armas de 2.000 anos atrás, de guerra. O que seria? Eles deveriam ir para as batalhas a cavalo, usar lanças, usar espada, né? Esse tipo de coisa. Aí, de repente, o João Tá cortando, Sônia. Entendeu? já estudou a inflação. Nesse tempo haverá grande tribulação. Esse versículo aqui que eu coloquei é para mostrar para vocês que tribulações que a gente passa aqui, o que a gente está vivendo agora, nesse período de pandemia, né? Tá cortando para vocês também. A Gabriela reclamou que tá cortando. Alguém dá um sinal aí? Agora melhorou. Quando estiver cortando, Para mim aqui tá vocês. ok. É, quando estiver cortando, vocês falem que é para mim ver se tem alguém usando a internet. Eu já falo para desligar, para melhorar. Agora tá tudo ok? Todo mundo Ok. estava Ok, Sônia. cortando. Agora tá ok, né? Então tá. Então o que eu tô falando, eu estava tentando falar aqui para vocês é que as tribulações que a gente tem nesse tempo presente, como a Bíblia fala, não tem nada a ver com a grande tribulação, é outro período. Esse versículo aqui é só para mostrar que vai haver uma tribulação igual nunca houve, jamais haverá. Não pode passar, Daniel. Que também é considerada a 70ª semana de Daniel, tá? Lembra que nós estudamos que já passaram 69 semanas e o relógio escatológico parou lá em cima da cruz de Cristo. Guarda isso na mente de vocês, porque quando vocês for ensinar para alguém, vocês vão lembrar disso daí. Que todas as coisas foram acontecendo, né? A dispensação lá da lei, depois veio acontecendo as coisas. Quando Cristo veio e consumou a sua obra na cruz, o relógio escatológico parou ali e deu início ao período da graça que nós estamos vivendo hoje, que é o período que o evangelho está sendo ensinado, está sendo oferecido para as pessoas a salvação pela graça de Cristo. Mas o dia que houver o arrebatamento, esse relógio escatológico começa a disparar de novo, tá? E vai começar a marcar a última semana do livro de Daniel, a 70ª semana de Daniel, ou a grande tribulação, tá? A 70ª semana sobre a qual a profecia diz: ele firmará, esse ele aqui é o anticristo, ele firmará um concerto com muitos por uma semana de anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Então, nós aprendemos, nós vamos ver lá no gráfico mais para frente, que a última semana de Daniel, ou chamada também a grande tribulação, é a mesma coisa. Então, e também é quando abre o primeiro selo, que vem o anticristo, e ele vai fazer um concerto com muitos, porque a terra vai estar um caos, por causa do arrebatamento, muitas coisas terríveis acontecendo aqui, e ele se apresenta como a solução para os problemas. Por isso que muitos vão cair e vão acreditar no anticristo e vão fazer concerto com ele. Pode passar, Daniel.
Ele firmará um concerto, é a mesma. Pode passar. Então, o que, que vai acontecer? A grande tribulação são 7 anos, dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio, tá? Na primeira metade da semana, que é os 3 anos e meio, ele vai se apresentar no cavalo branco, aquele príncipe que vem para fazer acordos de paz, para estabelecer a economia, para estabelecer todas as coisas que estão acontecendo de ruins, e todo mundo vai aclamar ele e vai achar que ele é o Cristo, mas na segunda metade da semana, ele se voltará contra os judeus. E os juízos divinos cairão de maneira intensa sobre o império anticristão. Porque aí vai ser a hora que Deus vai julgar, né, as escolhas erradas que aquelas pessoas que não deram ouvido à palavra de Deus e ficaram aqui, tá? E foram após esse anticristo. Então, por que ele vai quebrar o pacto na segunda metade da semana? Ele vai quebrar o pacto com Israel, porque ele vai se sentar no templo, porque vai haver um templo novo, terceiro templo, que eu já falei para vocês, e esse anticristo, ele vai se sentar no templo e fazendo passar por Jesus, querendo tomar o lugar de Cristo, se fazendo passar por Cristo, e quando isso acontecer, porque você sabe que para o judeu o templo é um lugar sagrado, é um lugar que eles sabem que aquele lugar não é para ninguém querer usurpar o lugar de Deus ali no templo. Mas quando o anticristo ele entra no templo e ele faz a abominação no templo, e faz parar o sacrifício e começa a dar ordens que é contrária ao Velho Testamento que os judeus seguem e até hoje eles respeitam, e eles vão ver que ele não é o Messias que eles esperavam também. E aí eles abrem os olhos e eles quebram esse pacto com o anticristo, e aí o que, que vai acontecer? O anticristo começa a fazer guerra contra o judeu. Então, não sei se vocês percebem, mas o povo de Deus é perseguido desde sempre, né? Desde que Abraão saiu da terra de Ur e foi lá para a terra de Canaã, ele teve que enfrentar inimigos, depois o povo vai para o Egito, tem que enfrentar a fúria do faraó, e depois eles saem do Egito e tem que enfrentar os inimigos pelo caminho, e até hoje há uma inimizade só daqueles que conhecem a Deus, que protege, sabe que o judeu é o povo de Deus. Então, não que eles façam tudo certo e que Deus esteja aprovando o que eles fazem, mas eles são o povo de Deus e Deus ainda tem um tratamento com eles. Então, por isso, mas a gente vê que eles são perseguidos desde aquela época. E aí, quando ele rompe, o anticristo rompe esse pacto, o povo judeu rompe o pacto com o anticristo passa a perseguir os judeus, e aí Deus, aí nas 3 últimas semanas, nas 3 últimos anos e meio, aí começa a acontecer coisas terríveis sobre a terra, tá? Porque vai ser o tempo do juízo divino, o tempo que também a Bíblia fala que é a angústia de Jacó, vai ser um tempo qual nunca houve na Terra, tá? Você quer pôr esses versículos para mim, Daniel? Daniel 9, 27 e Apocalipse 15, 16. Você pode ver que o livro de Daniel, eles trabalham junto, né? Tem porque Daniel profetizou sobre o final dos tempos e o Apocalipse também. Olha, e ele firmará aliança com muitos, isso aí está falando do anticristo. Ele firmará aliança com muitos, não só com Israel,
mas com muitas outras nações, por uma semana, que são 7 anos. Né? Semana tem 7 dias, mas como é uma semana de anos, são 7 anos. E na metade da semana, que são uns 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, isso aí que vai chamar a atenção do povo judeu. Ele não era um Messias, como que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação, as coisas que eles estavam fazendo, adorando a Deus no templo, ele faz parar. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, ele vai perseguir muito os judeus e vai perseguir muito aquelas pessoas que não aceitaram Cristo antes do arrebatamento, que foram deixando, e depois vão ter que ficar aqui na grande tribulação. Então, o anticristo vai bater em cima deles, mas a promessa é que depois disso, o que está determinado será derramado sobre ele, que é o assolador. O próximo, Daniel. E na segunda, esse aqui já está no Apocalipse 15:16, Daniel. Eu acho que é capítulo 15 e capítulo 16, que não tem o versículo 16 no 15. Então pode ser. Então a gente não vai ler, que senão fica muito, muito grande. Mas dá para vocês ver isso daí. Nesse período, Deus dará. E isso aí vai acontecer porque nesse período aí dos 3 anos e meio, Deus dará uma oportunidade de salvação a todo aquele que não foi, a todos aqueles que não foram arrebatados. Tudo será muito difícil, pois os poderes do mal estarão multiplicados. Então, vai ser, lembra que eu já falei isso, que vai haver salvação na grande tribulação? A resposta é sim, só que vai ser um tempo muito difícil, e para que as pessoas aceitem a Cristo e permaneçam firme ali na fé, ele vai ser perseguido pelo anticristo, tá? Pode passar, Daniel. E havendo o cordeiro, aí começa, isso aí é umas observações que a gente fez, e agora a gente vai começar ler todos os selos. Você lembra que depois que passou, então, toda a fase da igreja, a igreja foi arrebatada, aí lá no capítulo 4 do livro de Apocalipse, o João diz que ele olhou e ele viu as coisas que depois disso ia acontecer. E o que ele viu? Ele viu um livro selado com 7 selos, e só Jesus era digno de abrir esse selo. Então, agora, aqui nesse período, nesse estudo de hoje, a gente já deu uma pincelada nos outros estudos, a gente viu só o primeiro selo, e hoje a gente vai ler corridinho todos os selos, para que vocês tenham uma visão, um panorama geral aqui, tá? Então, só Jesus podia abrir o selo, então ele senta, cata o livro e abre o primeiro selo. E havendo o cordeiro, que é Jesus, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Arco, instrumento de guerra, coroa, poder, reinos, né? Então, ele aparece aqui, é o anticristo, parece aqui, como você vê no cavalo branco, parece que é Cristo chegando, mas é o anticristo, e ele vem com o poder de fazer guerra, porque ele tem um arco na sua mão, e ele vem com uma coroa, que, o que quer dizer uma coroa? Quer dizer poder, reinos e reinados, né? Pode passar, Daniel. Aí, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra.
e que se matassem uns aos outros. E lhe foi-lhe dada uma grande espada. Aí o Daniel, eu quero que o Daniel vá lá naquele gráfico, Daniel, para mim, depois você acha esse versículo para a gente ler. Ó, vamos dar uma olhada aqui nesse panorama aqui, depois a gente volta nos versículos lá, tá? Primeira coisa que a gente viu aqui foi o primeiro cavalo branco, que foi a abertura do primeiro selo, dando início a essa grande tribulação. Então, manifesta-se o anticristo, aqui a gente está escrito a manifestação do anticristo, ele aparece com toda a pompa, se mostrando bom, as pessoas vão acreditar nele, e a gente falou na última aula que passou, a gente falou sobre o selo do anticristo, que ele vai selar as pessoas, marcar as pessoas, tá? Que as pessoas, sem aquele selo, ela não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder... É a mesma coisa de hoje em dia, tem muitas coisas, tem muitos departamentos que se a gente não tiver uma senha, se a gente não tiver um cadastro, alguma coisa, a gente não faz nada, não é assim? Então, isso aí tudo é uma preparação, uma coisa que vai ser fácil para ele arrumar uma maneira para ele fazer isso. Na última aula eu falei que muitas pessoas já especulou tanta coisa sobre a marca da besta, mas a gente não sabe o que vai ser usado, porque tecnologias mais modernas vão aparecer ainda, né, até Cristo voltar, não sei quando que Cristo volta, mas em um ano, menos de um ano, eles conseguiram fazer essa vacina, a gente não sabe se vai ser eficaz ou não, mas conseguiram, isso prova que a tecnologia está cada vez mais rápida, mais avançada, então, coisas novas vão aparecer. Então, não adianta a gente falar o que o anticristo vai fazer para marcar as pessoas. Mas nós sabemos que não é uma coisa qualquer, uma bobeirinha, não. É uma coisa inteligente, tá? E então, depois, como o Daniel colocou ali, abriu-se o segundo selo e saiu um cavalo vermelho. O que a gente tem que aprender aqui, irmãos, é que muda-se o cavalo, mas o cavaleiro que está lá sentado é o mesmo, tá? Agora o anticristo, ele aparece num cavalo vermelho. Que durou por 3 anos e meio. Como nações, e principalmente os judeus, rompe esse pacto de paz com ele, rompe esse pacto, o que vai acontecer? Ele vem para cima dos judeus para fazer guerra. Então, esse cavalo vermelho simboliza a guerra. Aí a gente vai ler o Apocalipse 6, 3 e 4, que o Daniel vai colocar aqui para nós. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver, e saiu um cavalo vermelho, e ao que estava sentado foi dado, tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Lembra que ele já tinha um arco na mão. E agora ele foi-lhe dado uma grande espada, para que uns se matassem os outros. Aqui está falando de guerra mesmo, tá? Tem mais, Daniel? Tá. Então, vai ser aqui, nós vamos dar uma pincelada nesse período completo aqui, para vocês terem uma visão geral na mente de vocês, tá? Vocês estão vendo esses retângulos rosa aqui? Primeiro é a manifestação de anticristo, e embaixo o pacto que ele faz. Até o cavalo branco é o que está acontecendo. Na metade, até o cavalo branco, esse quebra do pacto aqui é mais, eu coloquei aqui para ficar no meio dos 3 anos e meio, mas na verdade ele é aqui na hora que começa o cavalo vermelho, que tem essa quebra do pacto e começa a haver guerras para todo lado. O anticristo e os seus aliados vão perseguir Israel.
muito. Capítulo 12 de Apocalipse, coloca para mim, Daniel, capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é essa mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés? Alguém quer arriscar? Seria o povo de Deus? Isso mesmo. Muitas pessoas falam que é a igreja, outras pessoas falam que é Maria, né? Porque fala que ela está com dores de parto e ela quer dar à luz. Na verdade, aqui, a gente entrando para aquele método alegórico, quando José teve um sonho, ele falou que ele sonhou com o sol e a lua e as 11 estrelas se abaixavam diante dele. Então, quando ele estava falando isso, ele estava falando José e seus irmãos era o povo de Israel, essa nação judaica que nós estamos falando até hoje. Então, isso aqui está falando de Israel. E vamos continuar para vocês ver o que vai acontecer aqui. Pode ir no 2, Daniel. E estava grávida, essa mulher estava grávida, com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Israel estava com dores de parto. E viu... Oi. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Olha só que interessante, né? Ele viu esses dois sinais. Primeiro, ele viu uma mulher que estava com o sol e a lua e 12 estrelas, grávida e querendo dar à luz. Aí depois ele vê outro sinal, e era o quê? Um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Quem seria esse dragão? Quem sabe? O anticristo, não é? O falso profeta. Não, o anticristo e o falso profeta é a besta, né? O dragão é... Diabo. Isso, é o diabo. O dragão é o diabo, Gabi. Então, lembra que eu falei da tríade do mal, que é o dragão, que é o Satanás, a primeira besta ou o falso profeta, a primeira besta ou o anticristo e o falso profeta. Então, ele viu ele com esses cabeça e chifre, quer dizer, poder, cabeça, chifre, diademas, que é o mesmo que coroas, significa poder. Vamos ver por que eles estão... Aqui é duas pessoas, dois casos, né? Israel e Satanás, a gente viu. E a sua cauda, a cauda do dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que ela, dando à luz, lhe tragasse o filho. Pode pôr, Daniel. E deu à luz a um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Quem que é o filho que há de reger todas as nações? Messias. Isso, o Messias, Jesus Cristo. Então, aqui nós temos 3 personagens. A mulher, que é Israel, o dragão, que é Satanás, e o filho dessa mulher, que é Jesus. Por que ele é o filho? Não é Maria, então, se é Jesus. Porque Jesus é o filho do homem. Ele nasceu da nação de Israel, prometida por Abraão, para que ele viesse ser o nosso Salvador. Então, aqui,
Põe o 6 agora, Daniel. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado por 1.260 dias. Sabe quanto dá 1.260 dias? Quem está com a calculadora aí dividindo por 30, quanto que dá? 3 anos e meio. 3 anos e meio, né? Certinho. Então, o que aconteceu aqui? Voltando, põe o 7, só para ver se importa esse versículo aqui, Daniel. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e seus anjos. Aí, voltando lá para o cavalo vermelho. Então, a gente vê aqui uma das faces dessa guerra. É a mulher que é Israel, fugindo para o deserto. Você lembra que lá no livro de Mateus tem um versículo que, se alguém conseguir achar aí, depois a gente coloca aqui, que Jesus fala, naquele tempo, ele está falando sobre a grande tribulação. Quem tiver nos montes, fuja para o deserto, uma coisa assim, né? E ele fala, espera que isso não aconteça no inverno. Ele está falando desse período aqui, e ele está falando para o povo de Israel, especificamente. Por quê? Porque isso aqui que vai acontecer, dessas batalhas, é o anticristo, ele vai começar a fazer a guerra dele, ele vai perseguir Israel de uma tal forma, ele vai perseguir a mulher. Então, essa mulher é Israel. A mulher foge para o deserto, tá? E tem um outro lugar que fala que a mulher vai ser alimentada por uma grande águia, tá? Então, Israel vai ter um período que vai ter que ficar escondido do anticristo, né? Então, nós vimos aqui que Satanás vai dar poder para o anticristo fazer guerra contra Israel. Como ele dá poder para o Hamas, como ele dá poder para os árabes, perseguir o povo de Israel. Como ele dá poder para o mundo inteiro ficar contra uma nação pequena daquela. Por que você acha que nós somos odiados, né? Odiados por muitos? Porque nós somos cristãos. E eles são odiados porque eles não são cristãos, a maioria, mas eles são o povo de Deus, e Satanás sabe que Deus vai voltar a tratar com o seu povo, e esse povo ainda vai ser usado por Deus. Então, por nós sermos usados por Deus, seremos perseguidos também. Sônia, né? Pode falar, Gabi. Mateus 24:18. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão os dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Tá, é aqui. O 17 fala, quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. 24, a partir do 15. Tá, depois vocês podem anotar e ler lá na casa de vocês, aí na casa de vocês com o tempo. Isso aí está falando, é uma profecia para o povo de Israel. Por quê? Porque eles vão ser muito, muito perseguidos pelo anticristo, tá? Não é uma coisa que é para a gente ficar com medo, porque nós não vamos estar aqui, tá? Deus já arrebatou a igreja dele. Agora, no Apocalipse 6, 5 e 6, Daniel. Agora aqui a gente está vendo um cavalo preto. Então, a gente vê que muda o cavalo, mas continua o cavaleiro. Nunca esqueça disso. Pode pôr aí, Daniel. Apocalipse 6, de 5 a 6. Olha lá. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Se você for ver, esse valor que ele está colocando aqui é caríssimo, está mostrando caristia, fome. A gente viu que com a pandemia houve fome,
tá havendo problemas com desemprego, com pessoas passando necessidade. Então, imagina uma guerra que vai ser travada naquele tempo. Primeiro, o arrebatamento já vai causar muitas coisas aqui na Terra. O anticristo vem com promessas de que fique tudo bem, que ele vai trazer todo o equilíbrio necessário, só que logo quebra o pacto, e aí começa a haver guerras, e guerras, e guerras, e a guerra traz o quê? Traz carestia e traz fome, né? Desemprego, carestia e fome. Então, o cavalo preto, ele representa a fome, tá? Vamos voltar de novo para o gráfico. Se vocês quiserem ir anotando no caderninho de vocês, então, o branco é a manifestação do anticristo, o vermelho é a guerra, por causa do pacto que foi quebrado, ele passa a perseguir os judeus e todos os aliados do judeu que tiver. O cavalo preto é em virtude dessa guerra e de todas essas confusões, as coisas vai haver carestia, vai haver talvez desempregos e vai vir a fome. E em consequência do quê? Da guerra, da fome, vem as doenças. O cavalo amarelo representa a morte, tá? Apocalipse 6, 7 e 8. O cavalo amarelo com o mesmo cavaleiro em cima, ele vem trazer a morte. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, né, o cavalo da morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra. Com quê? Com espada, que é guerra, com fome, com mortandade, talvez por pestilências, né? E com as feras da terra. Então, o cavalo amarelo representa a morte. Muitas pessoas vão morrer em decorrência da guerra, da fome, de doenças e de feras da terra, de coisas assim. Aí, o que acontece? Para a história dos cavalos aí, né? São 4 cavalos. Cada cavalo traz um problema aqui. Aí, no Apocalipse 6, de 9 a 11, muda um pouco o acontecimento. Vamos ver lá o que acontece. Peraí, tá travando aqui o programa da Bíblia. Ah, tá. Eu acho que até tem ele lá em cima, mas se tiver travando, se você quiser pegar no... Tá. Então, vamos lá. E clamava com grande voz, dizendo, até quando... e havendo aberto o 5º selo, né? Nós já estamos no 5º selo. São 7 selos. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. Uma coisa que a gente aprende algumas coisas nesse versículo aqui. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Quem aprende alguma coisa aqui nesse pedacinho que eu li? Eu descobri uma coisa aqui. Hoje lá no céu, quem já foi para o céu, eles estão em corpo lá? Fazer vocês falar um pouco. Fala aí, gente. Não. Quem que tá lá? Quem que tá lá? Quem? A Fernandinha tá aí, ó. Olha a Fernandinha. As almas estão lá. Agora, o que o João... Olha, a Fernanda tá aí, ó. Deus abençoe, Fernandinha. Te amo, viu? Então, olha aqui. E havendo aberto o 5º selo, o João viu debaixo do altar as almas.
Então, quer dizer o quê? O que quer dizer com isso? Vamos pôr vocês para pensar. Lá no céu, as pessoas, vocês acham que as pessoas estão se reconhecendo lá no céu? Dona Silvia, da nossa igreja, morreu de Covid, está lá no céu. A Dona Alta já morreu antes, está lá. Vocês acham que elas estão se vendo? Eu acho que Aí eu sim. creio que sim. E a Bíblia está dizendo isso, porque se o João viu, ele viu almas, tá? Ele viu almas que estavam, dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. Então, eu acho que o céu é uma coisa tão legal, do começo ao fim. O céu é muito bom porque a gente vai poder ver as pessoas desde quando a gente chegar lá. E quando a gente tiver o corpo ressuscitado e glorificado, vai ser melhor ainda, né? Porque a gente vai andar com a velocidade da luz. Mas o que eu aprendo aqui nesse versículo é que o João viu almas debaixo do altar. E essas almas, isso daí não tem a ver muito com o que nós estamos vendo, mas tá dentro do contexto, porque a gente vê que as almas que estão lá no céu pode ser vista. Essas almas foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Agora, quem são essas almas? Porque aqui já começou a grande tribulação. Vou provocar vocês hoje. Quem são essas almas? Porque o João está lá escrevendo, né? Que começou a grande tribulação, já teve guerra, já teve fome, já teve morte, e agora abriu-se o quinto selo e ele viu, a história agora mudou de assunto. Ele olhou e viu um altar, e debaixo do altar estavam as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. De quem são essas almas? Quem são essas almas, essas pessoas? Seguindo o que está escrito, que eles foram mortos por causa da palavra de Deus, foram mortos. Então, poderíamos incluir Estevão, poderíamos incluir aqueles que morreram, foram mortos somente porque estavam pregando a palavra, que estavam falando da palavra. Né? Mas deixa eu fazer outra pergunta agora. Tem alguém falando aqui. Eu vou fazer uma outra pergunta. Mas já não houve a ressurreição dos mortos? E o Estevão já não foi ressuscitado, Rosalvo? Tá. Tem que analisar o momento, que na verdade ele estava vendo uma coisa futurística. Né? Isso. Sim, Alguém já respondeu aqui no chat, mas vamos trabalhar a ideia aí. Eu esqueci a visão futurista. Isso. Então, aqui, vê bem, nós vamos aprender outra coisa aqui. Esses mortos aqui, que estão debaixo do altar e pedindo que Deus vingue, né? Clamava dizendo, vamos ver o pedaço de baixo, talvez vai ajudar vocês a entender, E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habita sobre a terra? Aí foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, esse aqui são pessoas que já estão morrendo na grande tribulação por causa do testemunho. São pessoas que talvez ouviram o evangelho, mas não aceitaram Cristo antes do arrebatamento, mas quando começaram a acontecer aquelas coisas, eles se deram conta que Cristo é o Salvador, e eles aguentaram firme, foram perseguidos pelo anticristo, até o ponto de morrer,
não sei se é o Alex ou a Fernanda que está lá, que respondeu isso, tá certo. Então, Fernanda, olha só, a Fernanda tá boa lá, hein? Tá respondendo. Então, é que eles já estão na pós-graduação, eles já estão na segunda, já estão na segunda vez, né? Então, aqui, gente, esse povo aqui, eles morreram para poder guardar mesmo essa palavra. Agora eles vê que eles estiveram errados, então, para eles serem salvos, eles tiveram que. Foi por conta da vida deles, eles tiveram que morrer, porque eles não podiam comprar, não podiam vender, não podiam ir no médico, não podia, não vão poder fazer nada sem a marca da besta. Então, eles foram perseguidos pela besta, pelo anticristo, né? Até a ponto de morrer. E eles estão pedindo vingança. E aí, foi dado vestido branco, quer dizer, está mostrando que aquele povo também foi purificado por Cristo, porque a vestidura branca representa a pureza, a justiça de Cristo. Então, está falando para eles, espera só mais um tempo, porque tem mais gente lá que vai morrer por causa do testemunho de Cristo. Aí a vingança vai vir, tá? Sônia, Pois não. mas eu também já estou na pós-graduação, mas eu tenho um monte de dúvida. Pode falar. Mas então, eles vão ter o corpo glorificado? Eles vão receber um corpo glorificado também? Eles vão, mas não é agora. É para eles esperar até que se cumpra o número dos conservos e dos irmãos que vão ser mortos por causa do testemunho. Então, aqui a gente vê que vai ter um arrebatamento no meio da grande tribulação. Esses aqui, eles estão lá porque eles foram mortos, tá? Os corpos deles estão aqui, ainda, entendeu? Aí, vamos dando... Você entendeu até agora, Gabriela? Entendi, Sônia. Então esses aí foram aqueles que não deram ouvido enquanto ouviram aqui, antes do arrebatamento, ficaram lá, vão ficar aqui na terra, e depois que eles estão lá mortos, eles estão pedindo vingança, porque eles devem ter sofrido muito mesmo, para poder ficar firme no testemunho de Cristo. Então, a hora que eles chegam lá, eles estão pedindo vingança de Deus. Fala, a coisa está muito feia lá embaixo. Aí eles falam, ó, vocês fiquem tranquilos aí, porque ainda tem muita gente que vai aceitar Jesus, vai vir para cá, mas vão ser por meio desse sofrimento. É por isso que o evangelho tem que ser pregado. O Apocalipse, a escatologia não é uma coisa para ficar encoberta, porque pessoas ouvem hoje, e mais, vamos supor que se Cristo volta amanhã, eles vão saber que aquilo que você falou está se cumprindo, e se eles quiserem ser salvos, eles vão ter que resistir, morrer, dar a vida deles para poder aceitar a Cristo que eles rejeitarem no tempo, que a Bíblia fala o tempo favorável, o dia da salvação, tá? Então, vamos lá. Aí, então, no quinto selo é isso que acontece. Então, o que acontece? É as almas dos mortos que morreram na grande tribulação, clamando por justiça, por vingança. E Deus manda eles esperar, tá? Agora, vamos ver o sexto selo. No sexto selo, gente, o que vai acontecer? Já aconteceu de tudo aqui, né? Já aconteceu o anticristo fazendo de bonzinho, já aconteceu, ele já pôs a guerra, já está tudo em guerra mesmo por causa dele. Eu acho que as coisas não vão parando e melhorando. Então ele entra a guerra está rolando solto, já começa a carestia, a fome, e da fome vai para muita mortandade, e daqui as almas para um pouco para as almas clamar por justiça, por vingança. Aí, no sexto selo, o que vai acontecer? Na abertura do sexto selo, é quando Deus vai derramar o furor dele sobre a terra, sobre aqueles que
depois das duas testemunhas já ter pregado, depois de muitas coisas que já aconteceram aqui, e eles estão rejeitando Cristo, então agora vai começar a cair mais pragas e coisas terríveis aqui na Terra. Quer ver? Apocalipse 6, 9 a 17. 12 a 17? Daniel vai colocar aqui. Agora a abertura do sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Já começa a mexer com a natureza, né? E o sol se tornou negro como um saco de silício, e a lua se tornou como sangue. Começa a abalar as estruturas da terra, tá? E as estrelas caíram, do céu caíram sobre a terra, como quando uma figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vocês lembram no livro de 1 Pedro? Quem quiser achar aí, não lembro se é 1º ou 2 Pedro, mas vocês aí com a internet, vocês conseguem achar, que fala que o céu vai se enrolar como um lençol e os elementos ardendo se desfarão, né? Então, o céu vai se retirar como um livro que se enrola. Aqui ele está falando daqueles pergaminhos. É como o céu se enrolasse e quem tivesse aqui pudesse olhar lá para cima e ver coisas que eles nunca viram antes. E terremotos, né, para sacudir ilhas. E os reis da terra, olha só, os poderosos, os que hoje se acham grandes, e os ricos e os tribunos, e os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Sabe por quê? 16. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Porque eles não conseguiam ver, eles não conseguiam olhar para o céu e ver a glória, o trono de Deus e o medo, o pavor que eles tinham da ira do Todo-Poderoso, porque é vindo o dia da sua ira, e quem pode subsistir? Então, nessa hora, é que os poderes né? E aqui ele pôs até o 17, mas o que vai acontecer aqui. Por que que nós vamos até o sexto selo? Porque quando abre o sexto selo, do sexto selo em diante, aí vai começar também as trombetas tocar, e cada trombeta que toca é uma praga que cai sobre a terra. E depois tem as 7 taças que vão ser derramadas sobre a terra, que também elas vêm até aqui, ó, até no sexto selo. Esse último selo, ele vai cair todos os tipos de pragas sobre a terra. Entendeu? E vamos ver se tem mais alguma coisa aí, Daniel, que eu anotei em cima. Tá. Sexto selo tem um intervalo, né? A Bíblia fala de um intervalo, dá um intervalo de meia hora, e o anjo pede para que para tudo, porque ainda tem coisas que Deus quer fazer, que Deus vai fazer, antes de cair as 7 taças, as 7 trombetas, ainda tem coisas para ser feita. Vamos ver se eu anotei aqui. Se eu não anotei aqui, eu anotei aqui. Razão para o intervalo. Então, tem um período de intervalo do sexto selo para o sétimo selo. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando aí o raciocínio? Então, olha lá. Dizendo, não danifiquei, ó o intervalo, o que o anjo diz.
Não danifiqueis a terra e nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi, o número dos selados era 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vocês sabem que o testemunho de Jeová fala que os 144.000 eram eles, né? Aí, quando passou já de número de 144.000 testemunhos de Jeová, eles inventaram uma outra história para combater isso aqui. Só que o que a gente entende aqui, que se você continuar lendo, você vai ver certinho, ele fala somos quanto de cada tribo, né? Tudo certinho, porque se trata do povo de Israel que vão ser selados. Eu queria que o Daniel falasse, pusesse para mim o versículo seguinte desse daqui. Se você conseguir, Daniel. Enquanto ele já achou. Da tribo de Judá havia 12.000, da tribo de Selados, da tribo de Ruben, 12.000. Então, era 12.000 de cada um. Se você somar 12 vezes 12, vai dar o valor dos 144.000 judeus que vão ser selados. E o último versículo desses, que fala o nome deles aí, Daniel, que fala que jeito que Deus queria que eles fossem. Depois dessas coisas. Tá. Para por aí. Deixa eu só fazer um comentário antes de ler esse versículo aqui. Vocês sabem que em 1939, se vocês quiserem anotar aí, 1939, 18 milhões de judeus estavam espalhados pelo mundo inteiro. Só na Europa era 12 milhões de judeus. Vocês já imaginaram que os judeus se misturaram? Não era a ideia de Deus, mas eles se misturaram com outros povos. Por que você acha que Deus achou aqui 144.000 judeus? Ninguém, não houve assim como é que fala? Um exame de DNA para ver se aquele judeu era um judeu puro, né, ou se era um judeu que foi misturado com outras nações, e incrível que Deus sabia quem que era 12.000 da tribo de Judá, 12.000 da tribo de Levi, 12.000, tudo certinho. Por quê? Porque Deus sabe das coisas, e a gente não sabe. Da mesma forma que em 1 Coríntios, Daniel achar lá, 1:22, 1 Coríntios 1:22, vamos ler esse versículo, que esse é para nós. Primeiro Judeu, 1:22, 2 Coríntios, será que é 2 Coríntios? Mas tudo bem, porque os judeus pedem sinal, não é esse aqui não. Não é esse versículo não, depois eu procuro para vocês. Esse aqui. 2 Coríntios, eu faço as coisas tudo bem. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, da mesma forma que os judeus vão ser selados, e você fica se perguntando, com tanta mistura que houve, né? Com tanta mistura, quando os judeus se espalharam na Segunda Guerra Mundial, e espalharam por meio da Europa fora, misturaram com outros povos, como que Deus vai saber que esses 12.000 são de tal tribo, essa de tal tribo? Porque Deus sabe de todas as coisas, assim como Ele coloca um selo em nós, quando nós aceitamos Cristo como Salvador, o selo dele está em nosso coração. O selo do Espírito Santo é o penhor, né? É a segurança de que quando Cristo voltar para buscar, ele vai saber quem é quem, ele vai saber quem tem o Espírito Santo no coração, quem já aceitou Cristo como Salvador. A promessa que ele vai selar os 144.000 judeus, ele também tem, nós também temos o selo dele em nós, tá?
Então, olha aqui, ele viu e era 144 mil o número de todos os selados de todas as tribos de Israel. Depois dessas coisas, olhei e vi aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas na mão. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono. E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Esse versículo, gente, prova que vai haver salvos na grande tribulação. A gente viu já lá no quinto selo, a gente viu quando já tinha almas debaixo do altar clamando por vingança, porque estava terrível aqui na terra viver aqui e mantendo a palavra de Deus. E Deus falou: espera, porque vai vir mais gente, vai subir mais gente aqui. E agora aqui a gente viu que tinha gente de todas as povos, tribos, línguas e nações diante do trono, todos vestidos de vestido branco, que significa a justiça de Cristo. Então, são pessoas salvas, justificadas pelo sangue de Cristo, e estão perguntando: mas de onde vem esse povo? A resposta vem aqui: eles vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam o sangue de Cristo. Então, a gente para por aqui, volta lá no gráfico, Daniel. Porque, ó, então a gente para esse intervalo aqui, a razão do intervalo é para que Deus cele, marque, da mesma forma que o inimigo vai marcar os dele lá, e Deus vai marcar aqui os judeus, os 144 mil, antes que aconteça as pestilências caiam sobre a terra e as outras pragas caem com o derramamento das taças, das trombetas. Antes que aconteçam essas coisas, a natureza vai ser abalada, todas essas coisas, Deus quer marcar os servos dele. Para que esses judeus foram marcados e separados? A Bíblia fala que eles são judeus mesmo, Deus sabia que eles eram, Deus marcou eles porque sabia quem eles eram. São pessoas que não eram imorais, que tinham a vida pura, porque eles vão pregar ainda, olha, outra chance que Deus vai dar. Eles vão sair e vão, quando eles descobrem que aquele Messias que eles desprezaram, entregaram para os romanos para ser crucificado, porque eles não acreditavam que era Jesus, eles vão descobrir que ele era Jesus e que o que eles estavam acreditando é o anticristo. Então, em posse dessa verdade, crendo nessa verdade, os judeus vão cumprir aquela promessa, aquela profecia que fala lá no Romanos, que eles vão evangelizar, que eles vão sair e eles vão cumprir esse remanescente que vai sair, vai pregar, vai falar de Jesus para muitas pessoas e vão converter muitas pessoas a Jesus, tá? Aí a gente vai parar por aqui hoje, porque a abertura do 7º selo tem muitas coisas, porque na abertura do 7º selo, vai abrir dentro do 7º selo, abre toca as trombetas, derruba as taças, até que termina a grande tribulação, tá bom? E agora eu queria saber se vocês têm alguma coisa para comentar. Eu sei que é meio complicadinho, mas vocês conseguiram entender? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Que ficou meio assim. O Cleito quer perguntar? Não? O Cleito quer só aparecer ali, não estou vendo tua voz, Cleito. Tá desligado o microfone. Ah, tá. Só passei para dar um oi só. Para dar um oi só. Mas
Você conseguiu entender? Sim. Uhum. Quem mais tem uma observação para fazer, ou uma dúvida, ou alguma coisa que acrescentar? Eu só posso dizer com toda a segurança, né, que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Que nós possamos ter uma grande responsabilidade, né? Nós fomos salvos e ainda fomos selados pelo Espírito Santo, né? Isso é motivo de muita alegria para nós, os cristãos, hoje, né? Graças a Deus. Amém. Tá vendo? Nós já fomos, os judeus ainda vão crer e vão ser selados. E nós já fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, é o selo de pertencimento, que nós somos dele e nós não vamos ser confundidos na sua vinda. Então, nós temos motivo de grande alegria e, igual o irmão Aurelino falou, de responsabilidade, de carregar esse nome de Deus e de não entristecer o Espírito Santo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Acho que foi tão, assim, catastrófico que vocês estão igual o João na ilha de Patmos. Vocês falam, "Ixi, esse assunto aí deixou eu até..." Mas é igual nós falamos desse versículo, a gente tem que ter grande alegria de saber que a gente não vai estar passando por esse tempo, né? Isso é motivo de grande alegria para nós, né? Alex vai falar? Não? Sol conseguiu entender hoje? Sol não está aqui? Ah, muito bem. Obrigada. Estão falando Ronaldo, a Rosalvo. Ótima aula. Esclareceu as dúvidas que eu tinha a respeito dos 144 mil. Tá. Agora eu estou bem entendido sobre esse assunto. Uhum. Acrescentar algo, Rosalvo? Não, Sônia, tranquilo. Muito boa a aula hoje. Eu gosto que às vezes vocês têm algo que pode acrescentar e ajuda, a gente aprende junto, tá? Mas então tá bom. Ah, tá. Sol falou que a internet dela estava caindo muito aqui. Tudo bem, Sol, mas... Aham, entendi. Sônia, Diga aí, Gabriela. eu sigo uma moça no YouTube, eu já até coloquei uns vídeos dela, Aline, em Israel com a Aline, né? Ah, eu vejo ela também. Então, outro dia eu vi um vídeo dela, ela falando que lá em Israel é muito difícil se saber as famílias de que tribos vieram. Que hoje é possível saber, assim, das tribos de Levi e algumas outras, mas é muito difícil saber. E hoje você falando que os 144 mil, Deus sabe quem são. Então, isso vem confirmar para a gente que realmente nós não sabemos, mas Deus conhece cada um, independente de quantas misturas tiveram, porque se os judeus andaram por todo mundo, se misturaram com muitas pessoas, mas Deus sabe quem é de cada tribo e quem serão os chamados. Aí foi muito legal aprender isso hoje. Legal, né? E também é interessante saber, porque às vezes a gente fica pensando, ao pregar o evangelho, a gente fica pensando assim, eu acho que essa pessoa não aceitou a Cristo é nada, eu não acho que, eu não estou acreditando na salvação dessa pessoa. E aí você para pensar nisso, que é Deus que sabe, né? Deus que sabe dessas coisas. Então, por exemplo, eu prego o evangelho, e eu não tenho o poder de saber se a pessoa creu. Ela falou, aceitei Jesus, mas eu não tenho o poder de entrar no coração dela e saber se o Espírito Santo está ali, se ela entendeu mesmo, só que Deus sabe. E é Deus que tem que saber mesmo, não é?
E a gente vai ver, mais ou menos pelos frutos, pelas coisas que elas fazem, a gente tem uma ideia, né? Essa pessoa realmente aceitou Cristo. Mas quem sabe mesmo que nunca vai confundir a gente é Deus, né? Então nós podemos nos regozijar, nos alegrar, mesmo que, como a Bíblia fala, se a gente estiver passando por um momento, por uma breve provação, mas a gente tem muitas promessas boas para nós, tá? Que o Senhor Jesus possa guardar o coração e a mente de cada um de vocês nessa noite, dando uma noite de paz, tirando toda a preocupação, colocando a nossa vida na mão dele, sabendo que ele guarda a gente. Nós somos humanos e às vezes a gente tem medo, a gente sente medo, a gente tem ansiedade, mas que a gente possa estar confiando no nosso Deus, porque quando a gente vê na Bíblia as coisas que Deus tem prometido para nós, as coisas que vão acontecer, a gente vê a grandiosidade do nosso Deus. E a gente vê que a gente pode confiar nele. Não é mesmo? Então vamos encerrar agora orando para que na próxima aula a Fernanda já esteja, ela está vendo a aula lá do hospital, gente, olha que belezinha. Mas que na próxima aula, Fernanda, você possa estar aqui do ladinho do Alex, sem esse oxigênio aí no nariz, e glorificando o nosso Deus, tá bom? Que o Senhor possa estar guardando a vida de cada um, e eu peço agora que o Rosalvo encerre com a palavra de oração. Oremos. Pai Santo, nós te damos graças a Deus por todas as tuas bênçãos, pela tua misericórdia, Senhor. Damos graças a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos amparado em todos os momentos, ó Pai. Graças pela salvação do seu Filho Jesus Cristo. Graças a Deus pela irmã Sônia, que nessa noite ministrou essa aula, Senhor, que estejamos sempre dispostos a aprendermos mais a respeito de Ti, a respeito da Tua palavra, Senhor. E nós queremos, ó Deus, neste momento, pedir as Tuas bênçãos sobre todos esses irmãos que estão participando dessa sala. Em especial, Deus, a irmã Fernanda, no hospital, que o Senhor esteja abençoando e colocando as Tuas mãos sobre ela, Senhor, restaurando a sua saúde, e que breve, ó Deus, esteja junto dos seus familiares e na próxima aula possa já estar conosco, participando junto do seu esposo e de sua filha, Senhor. Pedimos também pela irmã Alexandre, irmã Solange, esteja com eles, e com todos aqueles, ó Deus, que estão passando por esse momento de pandemia, que estão sofrendo, Deus, com essa enfermidade, que o Senhor esteja colocando as tuas mãos. Muitos estão no leito de hospital, muitos estão entubados, Senhor. Visita cada um deles, coloca, Senhor, as tuas mãos, entra com provisão de cura na vida dessas pessoas, ó Pai. E que nós possamos entender, Senhor, que devemos viver, Senhor, para a eternidade, devemos viver a esperança do Evangelho, e que nós estejamos, ó Deus, neste momento, ó Deus, em meio a essa pandemia, nos amedrontando ao ponto, ó Pai, de nos afastarmos de Ti, de deixarmos de te servir, deixarmos de estar na Tua casa para te louvar, Senhor, para te glorificar. Dá-nos uma boa noite de descanso, esteja conosco, por nosso final de semana, com os trabalhos nas igrejas, Senhor. Desde já esteja abençoando cada um dos teus servos que estarão levando a tua palavra nesses dias. Dê sabedoria a eles, que o teu Espírito esteja falando por cada um, Senhor. Pois é o que te oramos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.